Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, estou acompanhado de Alastair Crook, do Conflicts Forum Substack, para falar sobre os últimos acontecimentos. O Irã informou que está partindo para a ofensiva, ou que já está na ofensiva, segundo seus próprios relatos. Os militares iranianos dizem que a nova doutrina militar prevê a preparação de operações que podem atingir o território dos Estados Unidos. Eles acrescentam que levarão as operações para o território inimigo, para as terras do inimigo, e conduzirão operações longe do próprio território iraniano, caso os Estados Unidos decidam continuar buscando a guerra. Enquanto isso, o Irã não parou de impor seu controle sobre o Estreito de Hormuz. Na noite passada, atingiu 2 embarcações nos Emirados Árabes Unidos. Outro desdobramento interessante, que eu sei que vai interessar muito ao Alastair, é que o Irã informou à Síria ontem, por meio da Turquia, que tem centenas de alvos mapeados em toda a Síria, com drones e mísseis, caso o regime de Jolani decida intervir no Líbano de alguma forma. Agora, há relatos não verificados e não confirmados de que o Irã teria atingido Erbil, no Iraque, um hotel que abrigava pessoal dos Estados Unidos. Ainda estamos aguardando confirmação disso. Agora, em outras notícias, nos Estados Unidos, depois de muita conversa, discussão e manchetes virais sobre as condições deploráveis no USS Lincoln, parece que o USS George Washington vai partir rumo ao Oceano Índico para substituí-lo, após o desgaste da guerra com o Irã. Segundo The Wall Street Journal, vários tripulantes tentaram tirar a própria vida a bordo do navio. Autoridades israelenses estão extremamente chocadas e em pânico, porque o Irã, essencialmente, se reconstruiu militarmente de forma rápida, depois de milhares, dezenas de milhares, 30 mil ataques dos Estados Unidos e cerca de 2.600 ataques de Israel durante os 40 dias de guerra. E isso foi confirmado por Mohammad Reza Naqvi, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, que disse que o número de mísseis que fabricamos todos os dias é maior do que o número que lançamos até agora. Ele disse isso à PBS News. Então, Alastair, houve toda uma série de acontecimentos, uma noite muito movimentada, mas isso se insere no contexto mais amplo desta guerra. Gostaria que você falasse sobre o que o Irã quer dizer com essa postura ofensiva que afirma estar adotando hoje, especialmente agora que os Estados Unidos parecem estar na defensiva e passando por uma série de humilhações. Entre elas, o que aconteceu com o USS Lincoln? Sim, é uma nova fase do Irã, e isso vem acontecendo há algumas semanas. Não surgiu de repente, do nada, porque as mudanças na liderança militar anunciadas pelo líder supremo Mujtaba e a declaração, acho que foi há alguns dias, do Conselho Supremo de Segurança Nacional, uma declaração dura, na verdade não trouxeram tantas novidades. Grande parte já estava no memorando de entendimento. Mas a linguagem foi dura. Dizia, sabe, não aceitamos que falem conosco dessa maneira depreciativa por parte dos Estados Unidos. Podem guardar essa linguagem para vocês. Então, do ponto de vista da apresentação, foi duro. Mas houve uma ou duas coisas que chamaram a atenção. A mais óbvia foi que, no memorando de entendimento, o foco estava muito no Líbano, como você deve se lembrar. Mas também houve uma referência ao Líbano e aos aliados do Irã e aos aliados, de modo geral, o eixo da resistência. Na nova declaração do Conselho de Segurança, fala-se em Palestina. Portanto, diz que o Líbano e os palestinos devem ser incluídos em um cessar-fogo. E isso é uma mudança importante, eu acho que aconteceu porque, neste momento, a Cisjordânia está esquentando. Acho que temos de estar atentos a essa possibilidade, porque é isso que está sendo dito em Israel. Nós noticiamos isso. Está no nosso Substack, vocês podem ver os detalhes na imprensa israelense em hebraico. Mas Ben-Gvir e a direita estão realmente querendo incendiar a Cisjordânia, a ponto de incitar uma intifada, ou talvez atacar Al-Aqsa, o Monte do Templo, Haram al-Sharif, ou ambos. E por quê?
Porque parece que, embora as pesquisas mostrem com muita clareza que Israel se inclinou bastante para a direita, em direção a mais assentamentos em Gaza, assentamentos na Síria, assentamentos em todo lugar, e nenhum Estado palestino, e assim por diante, e ao apoio às ações militares no Líbano, onde estão destruindo vastas áreas urbanas, simplesmente arrasando tudo até o chão. Embora o país tenha se deslocado para a direita, os partidos, não só o Likud, mas também o Partido Nacional Religioso e o Partido de Ben-Gvir, a supremacia judaica de Israel, não estão ganhando cadeiras projetadas no Knesset. Por alguma razão, essa mudança na opinião pública, que aparentemente pende fortemente na direção deles, não está de fato se traduzindo em cadeiras projetadas no Knesset, no próximo Knesset. As eleições lá estão previstas para outubro, então não falta tanto tempo. E os partidos, Netanyahu não está bem nas pesquisas e eles também não. Então, o que estamos vendo é essencialmente uma tentativa de mudar o rumo da eleição israelense. Eles estão determinados, de fato, a buscar, como se diz, um tipo de resultado como o de 48, em que os palestinos fogem para salvar a própria vida, deixam o país e são obrigados a pegar suas malas e ir embora. E isso seria uma forma de limpeza étnica. E isso já está acontecendo. Quer dizer, ainda não está em plena escala, mas podemos ver que os colonos atacam incessantemente. Os americanos ficaram bastante irritados com isso e disseram a Israel para conter esses ataques dos colonos contra os palestinos. Mas é claro, nada acontece. E os ataques de colonos estão aumentando, muito claramente, contra vilarejos, fazendas palestinas e outros lugares. E parece que o objetivo é, de certa forma, levar isso a um nível em que a direita acredita que isso vai lhe garantir a vitória na eleição. É disso que se trata. Netanyahu está trabalhando para, digamos, organizar o cenário eleitoral no espaço de tal maneira que nenhum outro partido consiga vencer. Ele faz isso criando novos partidos e novos grupos, dissidências, divisões dentro do Likud e outras coisas. Tudo isso está sendo orquestrado pelo primeiro-ministro para garantir que, aconteça o que acontecer, outro governo não possa ser formado. Então trata-se mais de negar espaço ao adversário do que de vencer toda a frente de batalha. Então isso é algo que pode mudar todo o Oriente Médio muito rapidamente, se começarmos a ver esse tipo de coisa se desenvolver em outubro. E lembre-se, isso será pouco antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Vai ser um período sensível. Mas as divisões dentro de Israel se tornaram muito agudas. Há uma linha dura entre o que eu chamaria de setor europeu, mais secular e reformista, da população judaica em Israel, e o setor messiânico e mais talmúdico, de linha dura, de extrema-direita, ultranacionalista. E os linha dura estão realmente determinados a não abrir mão do poder, mesmo se perderem a eleição. Eu não acho que eles vão abrir mão do poder. E, é claro, os reformistas. Quero dizer, muitas dessas pessoas não vieram por causa do tipo de política que Israel está adotando agora. Muitas eram judeus sefarditas que estavam na Europa e buscavam segurança, queriam sair da Europa, encontrar algum lugar onde estivessem em segurança. E sabe, elas não aderiram à ideia de um grande Israel conquistado por meios militares, nem à morte de todos os árabes que estivessem no caminho desse projeto. Então existe uma divisão muito, muito grande. E essa divisão já é bastante feia, mas pode ficar realmente desagradável à medida que nos aproximamos dessas eleições. Isso poderia mudar todo o clima no Oriente Médio, como você pode muito bem imaginar. Então, tudo o que você disse era verdade, mas, sabe, apresentado dessa forma, com esse tipo de compartimentalização. Bem, sabe, há relatos de que algo aconteceu em Erbil. Há relatos de que a Síria foi bombardeada. E o que está faltando, de fato, é juntar as peças. Porque o que está acontecendo é que toda a região,
Toda a região, essa chapa quente, está ficando cada vez mais quente. E com isso, quero dizer que não se trata apenas de lembrarmos dos ataques à milícia no Iraque, no fim da procissão de Arbaim pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. Eles os atacaram. Agora, nas notícias, eles costumam descrever a milícia, o Hashd, como representantes do Irã. Só um segundo. Como representantes do Irã. Mas isso é mais uma vez entender mal, interpretar mal uma situação no Oriente Médio. Eu encontrei o Hashd em Karbala e posso dizer o que eles são. Nacionalistas iraquianos muito fervorosos. Sim, eles são xiitas. Sim, o Irã é a pátria-mãe dos xiitas. Mas essas pessoas são iraquianas antes de tudo. E são militantes e radicais. E não se esqueça, a demografia do Iraque, quer dizer, cerca de 60% da população é xiita. Dos 40% restantes, talvez apenas 20%, ou pouco mais de 20%, sejam sunitas. E o restante são curdos. Então os sunitas são, na verdade, uma minoria muito menor. E os xiitas são a maioria no país. E os americanos estão pressionando muito o Iraque para desarmar e controlar esses grupos de resistência. E eles os atacaram. Atacaram-nos junto com a Arábia Saudita durante o Arbaim, quando eles não estavam em condições de retaliar. Essas milícias realmente deram, ao governo do Iraque um prazo. Vocês têm até tal momento para retaliar por isso, para se vingar por isso. Caso contrário, nós faremos isso. E o governo iraquiano, sob o pretexto de tentar combater a corrupção, essas operações contra a corrupção são apenas uma cobertura para, na verdade, tentar desmantelar, prender e encarcerar parte da liderança das milícias xiitas no Iraque. É bastante óbvio o que está acontecendo. E o primeiro-ministro está totalmente no bolso da Casa Branca. Ele está pronto para fazer o que for exigido para tentar levar isso adiante. Então, sabe, isso acontece ao mesmo tempo em que os iemenitas estão em guerra com a Arábia Saudita do outro lado. E a guerra também está esquentando por lá. Quer dizer, eles têm lançado mísseis balísticos contra as forças alinhadas à Arábia Saudita no sul do Iêmen, fazendo-as fugir, quer dizer, matando muitos e fazendo-as fugir. Isso continua. A escalada entre a Arábia Saudita e o Iêmen continua. Então a Arábia Saudita está presa nessa situação. Ela diz que atacou as forças iraquianas porque elas tinham atacado uma das refinarias da Aramco. Mas ao mesmo tempo, o Iêmen atacou a refinaria na outra ponta do oleoduto, na costa do Mar Vermelho, e atacou a refinaria de Jizan, perto de Yanbu, o único porto que a Arábia Saudita tem no Mar Vermelho. Ela está em chamas e certamente sofreu danos bastante graves. Agora, como consequência, as exportações sauditas caíram cerca de 74%, pelo que me disseram. Não sou especialista nos números exatos, mas está claro que houve uma grande queda nas exportações de petróleo da Arábia Saudita. A Arábia Saudita já estava com falta de dinheiro nesse período, porque precisou, nesse último período, de um preço do petróleo de quase $100 apenas para equilibrar as contas com os níveis máximos de exportação. Bem, os níveis de exportação já não estão mais no máximo. E ao mesmo tempo, Bessent, o secretário do Tesouro Bessent, está dizendo à Arábia Saudita e a todos, não vendam seus títulos do Tesouro. Quer dizer, vamos atrás de vocês se venderem seus títulos do Tesouro. Quer dizer, o principal destinatário disso é o Japão, onde os proibiram de vender. Eles têm muitos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, cerca de $1,4 trilhão, eu acho, e foram proibidos de vendê-los. Então Bessent elaborou um esquema complicado em que esses títulos são emprestados ao Federal Reserve. Depois o Tesouro dos Estados Unidos lhes dá os dólares, e eles podem usar os dólares para comprar títulos, comprar ienes e sustentá-lo. Mas isso está se tornando uma crise real. A queda do iene e as tentativas dos Estados Unidos de certa forma, mantê-lo em alta. Só que tudo isso pressiona muito a Arábia Saudita dessa maneira. E por isso, os sauditas continuam lutando
com os iemenitas avançando com força. Eles tomaram território no sul. E para onde quer que você olhe, você mencionou a Síria. Bem, o Rashid também alertou a Síria. Well, the Hashad too have warned Syria. You mentioned Iran warning them, saying, Você mencionou o Irã alertando eles, dizendo: olhem, se vocês fizerem isso, nós temos os alvos e vamos atingi-los. Essa reportagem é precisa. Mas há outras reportagens mostrando que as milícias no Iraque estão nas fronteiras da Síria. E elas dizem: se vocês invadirem o Líbano, se entrarem nas aldeias ao lado, nós também vamos invadir a Síria. E então o que você disse estava correto. No Kurdistão, em Erbil, naquela parte do Iraque ao sul, na fronteira com o Irã, os iranianos têm entrado fazendo incursões no Iraque, assassinando alguns dos líderes, destruindo suas munições, seus depósitos, suas linhas de abastecimento. E é uma guerra pesada. Quer dizer, eles estão atirando quase continuamente naquela área. Porque houve uma reportagem. Talvez eles tivessem informações mais concretas de que os Estados Unidos ainda estavam considerando tentar mobilizar os curdos para entrar no Irã e criar um mini-estado curdo, para de certa forma usar a situação como alavanca contra o Irã. Toda essa pressão contra o Irã, incluindo uma tentativa da Ucrânia de atacar um navio iraniano no Mar Cáspio. Tudo isso é pressão. Se não conseguimos, se não temos as armas, se não temos os interceptadores, se não temos os mísseis para atacar o Irã, temos de pressionar de outra forma. Então uma maneira é pressionar, ou eles achavam que poderiam pressionar, o Irã por meio da região, no Líbano, pressionando o Hezbollah, ali, no Iêmen. Toda essa pressão sobre o Irã, mas na verdade teve o efeito contrário. Na verdade, isso está pressionando os aliados regionais dos Estados Unidos. Não está pressionando o Irã. Está pressionando aliados como a Arábia Saudita, os estados do Golfo e outros como o Paquistão e assim por diante. Então não está funcionando. Agora, porém, temos a nova versão, que, como eu disse, inventa uma espécie de série de histórias sobre como, o Estreito de Hormuz está aberto. E que no domingo, 20 milhões de barris de petróleo foram exportados pelo Irã, através do corredor controlado pelos Estados Unidos. Isso simplesmente não é verdade. Quero dizer, acho que no total talvez 6 navios tenham passado no fim de semana. Alguns estão passando perto de Omã, com grande apoio e alarde dos Estados Unidos. Mas quero dizer, isso não é nada comparado ao que costumava ser, nem chega perto disso. What it used to be or anything like it. It's just a trickle that gets through. É só um fio que passa por Hormuz. E não se esqueça, temos o Mar Vermelho, onde o fluxo também está caindo por um fio. Por quê? Porque, na verdade, as seguradoras começaram a dizer, bem, vocês precisam pagar prêmios de guerra pelos seus navios. Não apenas pelos petroleiros, mas também pelas embarcações comerciais no Mar Vermelho. Vamos ter que impor prêmios de guerra às embarcações. Então, alguns dos navios sauditas atingidos pelos Houthis não são petroleiros, mas navios comerciais. Portanto, tudo voltou ao ponto em que estava antes de os Estados Unidos interromperem os ataques. Eles estão tentando pressionar o Irã, mas o Irã não quer falar com eles. Então, estou chegando devagar à sua pergunta. Qual é o objetivo dessa nova postura deles? A postura deles é bem, na verdade vai ser o contrário. Nós vamos pressionar Trump e não esperar que Trump tente uma dessas medidas para nos pressionar. Vamos fazer isso. E vamos fazer isso adotando uma ação militar proativa contra alvos, sejam alvos americanos ou alvos no Golfo, dependendo das circunstâncias. E certamente embarcações que passarem por Hormuz serão alvejadas. Quer dizer, foi bem interessante na segunda-feira, quando, normalmente esperamos Barack Ravid, da Axios, aparecer e dizer, há um acordo. Estão implorando por um acordo. E desta vez, meia hora antes da abertura, os iranianos atacaram uma embarcação que tentava sair de lá. Então manipularam os mercados de forma oposta àquela a que estamos acostumados. Mas enfim, é onde estamos.
Parece haver uma espécie de complacência tomando conta de Washington. Tudo bem, já que os preços da gasolina estão nas alturas, está tudo certo. Acho que podemos simplesmente esperar passar. Não tem problema. Mas no fim das contas, o que realmente importa é o petróleo físico. Esse petróleo físico está disponível, especialmente os destilados médios usados para produzir diesel e querosene. E ao que tudo indica, não há. Então, sabe, eu não acho que as pessoas estejam preparadas para isso. Porque quando você olha a imprensa europeia, não há uma única menção a esse petróleo. Sabe, a história do Irã praticamente saiu completamente das páginas. É tudo notícia de férias, do tempo e coisas assim, sabe? Histórias de interesse humano. Não há nada sobre isso. Então, se de repente nos disserem que vamos ter uma espécie de novo sistema de racionamento para abastecer veículos com diesel, acho que isso será um choque enorme para os europeus. Não acho que eles façam ideia de que isso possa acontecer. Quando? Eu não sei. Mas todos os especialistas desse lado da questão sugerem que está bem perto. Acho que esse é um contexto regional muito importante que você acabou de apresentar e que depois se encaixa no contexto global, especialmente com a crise emergente do petróleo, em que J.D. Vance, você provavelmente viu a reportagem, disse à imprensa que agora haverá um foco em baixar os preços do petróleo. Esse é o foco principal. A questão nuclear, o acordo nuclear, o enriquecimento nuclear do Irã, tudo isso agora é prioridade número 2. O que eu acho tão interessante, Alistair, é que vemos uma linha de raciocínio e uma mensagem muito consistentes do Irã para o mundo. O Irã parte para a ofensiva, pressiona os Estados Unidos a atenderem às suas exigências de tantas formas diferentes. Enquanto isso, os Estados Unidos parecem estar exatamente no oposto. Não só não há consistência, como também há um pouco de pânico. Eu mencionei mais cedo aquele artigo do Jerusalem Post. O que acho tão marcante é que o Irã agora disse que vem produzindo, desde o início da guerra, mais mísseis do que tem lançado. Isso sugere que, militarmente, eles não estão operando com nenhum tipo de déficit neste momento. E isso, apesar de o Jerusalem Post citar números israelenses, 2.600 ataques de Israel e 30.000 dos Estados Unidos contra o Irã, naquele mês e meio, mais ou menos, de combates. Isso está parecendo muito ruim, Alistair. O que você acha disso? This is looking very bad, Alistair. Your thoughts on this? Acho que isso é bastante verdadeiro. Mas acho que o aspecto que falta é, na verdade, que o Irã está reencontrando um modo de pensar que era muito mais predominante no país desde a época da Revolução. Não é um pensamento ocidental, é um pensamento bem diferente. Não é, por assim dizer, a visão ocidental de que simplesmente temos, sabe, a racionalidade. E que temos 2 sentidos, os sentidos normais e depois uma forma de processo mental para lidar com eles. Eles têm um tipo diferente de pensamento. É pensar de forma integral, tudo de uma vez, de maneira unificada. Um tipo de pensamento que envolve o ser inteiro. Não é apenas, sabe, enxergar, ou como disse um filósofo muitos anos atrás, enxergar com os 2 olhos. E o que ele quis dizer com isso não era os 2 olhos e o olho na parte de trás da cabeça. Em outras palavras, era ver não apenas a aparência de algo, mas o que está por trás disso. O que isso significa? O que todas essas coisas significam? E eles também pensam de um jeito diferente. Tem uma terceira faculdade cognitiva que nós não temos no Ocidente, chamada de mundo do imaginado. Então eles veem as coisas muito mais em termos de imaginação, em parte por meio de uma mudança na atenção que você dá à realidade, para transformá-la. A maneira como você direciona sua atenção determina o que você vai ver. Mas se você muda a forma como olha para o mundo, muda sua atenção em relação ao mundo, ele de repente se torna mais amplo. De repente, tudo se torna diferente. E é isso que está acontecendo no Irã.
Eles estão voltando a essas formas de pensar que sempre estiveram presentes, algumas delas até anteriores ao Islã. Formas de pensar em termos de imagem. Por que imagem? Porque a imagem, na verdade, permite conciliar, de certa forma, o subjetivo e o objetivo. Tudo passa a ser facetas de uma imagem, e não coisas que entram em choque na maneira como pensamos. E também há forma, se quiser. Minority are constraints, né? Porque no Irã, acesso tem produto da sua assistência ou sua disposição. Você espacializa o mundo ao seu redor. Mas a forma como você vê o mundo, como você presta atenção ao mundo, determina o que você vê. Então, se você mudar sua atenção em relação ao mundo, sua consciência vai mudar, e o que você vê será diferente. E isso, de fato, vai abrir novas perspectivas para você. Vai abrir um novo horizonte sobre o que tudo isso significa, por que você está ali, quem você é, qual é a sua essência. E no Irã, eu sempre me lembro dessa história. Sabe, o que importava de verdade era a consciência de um homem ou de uma mulher. Porque eles sempre entendiam que o seu nível de consciência era o que você compreendia. Mas eu me lembro de que Lula, o presidente Lula do Brasil, alguns anos atrás, ia se encontrar com o líder supremo. Ele tinha recebido de Washington uma orientação para dizer a eles isto e aquilo sobre as negociações nucleares, redigida pelo secretário de Estado dos Estados Unidos. E lhe disseram que, de certa forma, precisava conseguir um acordo sobre isso. Então ele foi a Teherã e estava conversando. Ele estava lá com o ministro das Relações Exteriores e, de repente, disseram a ele que teria uma reunião com o líder supremo. E o ministro das Relações Exteriores me contou a história. Ele disse, então Lula se virou para mim e falou, meu Deus, quer dizer, o que a gente diz a um líder supremo? O que eu devo dizer? Como é que eu lido com isso? E Patriota respondeu, não faço a menor ideia, não sei o que a gente deve dizer. Então eles entraram na reunião desse jeito. E o que aconteceu foi que Lula simplesmente falou sobre a própria experiência, quer dizer, sobre a infância dele nas favelas do Brasil, sobre como era a vida naquela época e como as coisas eram. E no fim disso, o líder supremo disse, muito bem, vocês podem seguir com todo o trabalho de vocês aqui. E eles ficaram surpresos. Disseram, ele não perguntou nada sobre o que estamos fazendo, ou sobre o que estamos descobrindo, ou nada disso. E a resposta foi que ele conseguia ver que aquele era um homem com uma consciência capaz de compreender, e isso bastava. Então é uma forma muito diferente de olhar para o mundo. E acho que o que estamos vendo no Irã é uma mudança entre os jovens. Eles, sabe, estão muito insatisfeitos com o mundo ocidental, com o que ele é e com o que ele significa. E estão, de certa forma, voltando a formas mais antigas de pensar por imagens e de compreender. Sabe, o mais importante é como quando você chega a uma clareira na floresta e há uma pedra diante de você. Você pode simplesmente olhar para ela e pensar, certo, há uma pedra. Mas na verdade no Oriente você pensa, bem, vamos olhar por trás, o que há atrás dela? Por que ela está ali? O que ela está fazendo? E qual é o significado de encontrar uma pedra numa clareira na floresta? Então tudo isso tem a ver com olhar além. Por isso acho que os horizontes do Irã estão de repente se abrindo, se tornando mais amplos, se quiser. Então eles estão vendo o mundo de outra forma. A atenção, a maneira como a direcionam, mudou. E por isso eles estão vendo o mundo de outra forma. E por isso estão se sentindo mais fortes e mais confiantes no que são capazes de fazer. Então, nesse sentido, eles estão enfrentando os americanos e estão felizes porque conseguem ver que os americanos são fracos. E aquela antiga sensação, sabe, que existia entre alguns no Irã. Ah, bom, o Ocidente é mais rico, é mais fácil ganhar dinheiro, é mais... Para os iranianos comuns, isso é apenas uma civilização em declínio, corrupta, obviamente vazia, sem valores. E eles se lembram da Pérsia, que foi uma civilização poderosa por milhares de anos.
for thousands of years. And I think that's, for me, that's E acho que essa, para mim, é a principal história que está sendo meio que deixada de lado. A mudança em toda a consciência dos iranianos, de voltar a pensar nisso. Porque a Pérsia era a potência dominante no Oriente Médio. E em 2 ocasiões, sabe, o Ocidente tentou reverter isso. A ruptura definitiva veio em 96, com esse documento escrito para Netanyahu, dizendo que Irã, Iraque, Síria e Líbano precisavam ser destruídos para preservar a posição de Israel. Então os Estados Unidos, na verdade, por 2 vezes, a partir dos anos 70, sempre tentaram inverter o paradigma de poder, mudar todo o paradigma de poder da região, para que os sunitas, que sempre se viram como establishment, mas que nas áreas do Golfo eram, na verdade, uma espécie de cheques beduínos. Quero dizer, sabe, o que hoje chamamos de Golfo e Emirados Árabes Unidos era chamado de Estados da Trégua até cerca de 70 anos atrás. E havia vários estados. E claro, quando o Shah estava lá, o Irã era a potência predominante na região. Então, em 2006, depois da guerra no Líbano, o vice-presidente convocou uma reunião. E na reunião estavam o príncipe Bandar da Turquia e John Hannah. E ele estava reclamando amargamente. E disse, escutem, essa guerra contra o Hezbollah que vocês acabaram de concluir, que os israelenses acabaram de concluir, era para enfraquecer o Irã, não fortalecê-lo. E foi isso que aconteceu. E ele ficou muito decepcionado. E Bandar disse, não se preocupe, não se preocupe. O senhor não deveria se preocupar, porque o rei sabe que a maneira de enfraquecer o Irã é tirar a Síria. Ela precisa ser retirada da equação. E é claro, Cheney disse, espere um minuto. Como vamos fazer isso? Sabe, não é tão fácil falar e fazer. Bandar disse, não, nós vamos fazer. E Cheney perguntou, como? E ele respondeu, nós vamos fazer isso. Vamos inserir islamistas na Síria e vamos fazer por meio disso. E Cheney meio que recuou e disse, bem, não tenho certeza de que possamos nos aproximar demais desse tipo de coisa. Então Bandar disse, vocês não precisam fazer nada, nós cuidamos disso. E essa foi a segunda vez. Quer dizer, nos anos 70 eles decidiram, sabe, o futuro. A América teria como aliados os sheiks e emires sunitas da região contra o Irã, a potência anterior na região. Eles queriam virar a região de cabeça para baixo. Depois fizeram isso de novo e, como vocês podem ver, conseguiram na Síria. Os sauditas e os americanos conseguiram destruir a Síria e enfraquecer o Líbano, e esse é o programa. Mas, como eu digo, o Irã tem memória. E essa memória é de uma estrutura civilizacional poderosa e forte, de uma potência na região. Então, acho que isso tem um grande impacto na forma como eles pensam e explica por que estamos vendo essa mudança. Não é algo tático, não é uma espécie de, sabe, pequena virada rápida. É uma volta às raízes do Irã. É uma mudança em todo o pensamento e no significado, se quiser. E eles estão analisando o que significa ser iraniano no futuro e como construir isso. E isso significa voltar a uma forma de pensamento que sempre esteve presente, mas que naturalmente foi eclipsada e obscurecida pela influência ocidental. Quero dizer, você se lembra de que na Revolução Científica, toda a metafísica mudou por causa da Revolução Científica, como disse na época Monod, vencedor do Prêmio Nobel. Não havia motivo para isso, mas o iluminismo científico insistia que a ciência se baseava em um cosmos morto, inerte, composto de poeira, sem significado e sem propósito. E de uma só vez, isso matou a metafísica da maior parte do resto do mundo e deixou muitos muçulmanos em enorme tensão interna. Porque sim, eles iam para as universidades e tinham de estudar segundo a maneira ocidental de pensar, em que o mundo era apenas poeira inerte. E então voltavam para casa, para um mundo muito diferente, onde o mundo está vivo. E você pode ver isso por toda parte ao seu redor. Como diz o Corão, para onde quer que você olhe, verá coisas vivas, coisas inteligentes ao seu redor.
Esse é o sinal da outra presença, da presença divina ao seu redor. Então, houve uma grande tensão. E acho que agora estamos vendo uma grande mudança. E claro, não é só no Irã, isso vai acontecer em muitos lugares. Essa espécie de movimento de afastamento da racionalidade materialista ocidental em direção a uma forma diferente de pensar. Sim, muito importantes, Alistair, todos esses pontos. E enquanto ainda estou com você, quero ouvir seus comentários sobre o outro lado da contradição de que você estava falando. Ou seja, onde os Estados Unidos, e claro, a ordem unipolar que eles lideram, se encontram agora, no estado em que estão, no que a política está chamando de o atoleiro de todos os atoleiros. Mas quero seu comentário em particular, Alistair, sobre isto. Os Estados Unidos estão enviando o USS George Washington para substituir o USS Abraham Lincoln, que está em operação há mais de 250 dias. E ele vem sendo manchete há vários dias, por causa das condições absolutamente horrendas a bordo, e do fato de que os marinheiros foram levados a um limite tão extremo que têm tentado tirar a própria vida. Comente o que isso significa para o estado da Marinha dos Estados Unidos. Porque agora estou ouvindo que essa situação não se limita apenas ao USS Lincoln. Que esses problemas de escassez, condições deploráveis e falta de moral existem em todo o poderio militar marítimo dos Estados Unidos, a Marinha. E que isso pode refletir algo mais amplo sobre a real situação em que os Estados Unidos se encontram, enquanto tentam jogar esse jogo de blefe muito ambíguo nesta guerra. Então, quais são os seus pensamentos sobre esse desdobramento em particular, especialmente da forma como ele evoluiu nos últimos dias, na última semana? Bom, acho que uma palavra é, sabe, a disfunção é parte disso. Quer dizer, se você se lembra, houve um porta-aviões anterior que foi retirado de serviço porque, enfim, o sistema de esgoto simplesmente não funcionava. Ele ficava inundado de esgoto, era repugnante, e eles não conseguiam resolver isso nos portos locais. Então, teve que voltar aos Estados Unidos para ser consertado. Provavelmente o contratado instalou, sabe, tubulação da espessura errada nesse porta-aviões de bilhões que custou bilhões e bilhões. Mas acho que mais do que qualquer outra coisa, isso mostra essa incapacidade de, por assim dizer, ouvir, escutar, entender ou responder. Quer dizer, o que chama a atenção é a falta de empatia. A falta desse tipo de senso de empatia, da capacidade de responder ou de ouvir o mundo ao redor. Porque qual foi a reação? Sabe, porque todos nós vimos isso. Quer dizer, está em toda parte. Não está escondido. As famílias estão reclamando. E as fotos da comida que dão a eles, sabe, há 5.000 homens naquele navio. Eles precisam ser alimentados. Basta dar uma refeição a eles uma vez a cada 2 dias, ou algo assim, e aí é algum tipo de porcaria jogada num prato, algumas cenouras e um monte de alguma coisa que parece sei lá o quê, um pedaço de carne. Mas quer dizer, são homens jovens, claramente eles precisam ser alimentados. Então isso não é algo inventado. Mas o que foi tão marcante e o que é tão importante foi a reação. Ah, fake news, fake news. Isso não é, quem quer que tenha vazado isso é tudo fake news. Acho que foi isso que Hegseth disse. É notícia falsa. Se ele não disse isso, outros estavam dizendo, como se isso fosse de alguma forma um ataque aos Estados Unidos. Em vez de simplesmente dizer, olha, vocês não parecem estar prestando muita atenção. Quer dizer, aqueles navios estão lá há quase 1 ano e não voltaram ao porto. Vocês não parecem se importar com seus homens, não parecem estar ouvindo. E quando ouvem, atacam essas pessoas e dizem que elas têm de obedecer às ordens. Quer dizer, isso não é algo muito ruim. Não é só uma imagem. Isso sugere um mal-estar mais profundo em grande parte das forças militares dos Estados Unidos. O equipamento não é bom. As coisas não são bem planejadas. Não há um comando de verdade.
Quer dizer, sabe, parece que o comando é dirigido por tecnocratas, sabe? Não por pessoas que realmente passaram por dificuldades, que tiveram que sobreviver em circunstâncias difíceis, que fizeram sacrifícios. Não, é só, sabe? Não há dúvida de que era isso. A comida é, não podemos fazer nada a respeito porque foi privatizada para uma empresa contratada e a empresa que vem cuidando disso. Tenho certeza de que não me surpreenderia nem um pouco se algum amigo bem relacionado tiver conseguido o contrato para abastecer esses navios e estiver cortando custos em tudo. Quer dizer, sabe, isso é sinal do declínio dos Estados Unidos. E isso é percebido no mundo todo. E o país está se tornando disfuncional de muitas formas. E sabe, o que foi mesmo? Outro dia, alguém citou aquele ditado de Roma. A única vez em que os romanos realmente perceberam que o império deles estava à beira do colapso foi quando viram as pontes e as estradas se deteriorando, e ninguém consertava nada. Então acho que isso transmite mensagens bastante fortes. E isso acontece no momento em que toda a atenção está voltada para manipular mercados, ganhar dinheiro rápido ou fazer uso de informação privilegiada. Ter as conexões certas para conseguir contratos militares com a sua família ou com amigos. Você sabe de antemão que vão encomendar um grande número de drones. Então você já aparece com uma espécie de empresa previamente preparada, pronta para fornecer drones aos militares. Sabe, tudo isso tem um cheiro muito ruim. Não cheira bem. Não. Bem, e agora, Alistair, para outro desdobramento. Acho que diante da situação que você acabou de comentar, isso realmente parece um declínio. E certamente não está limitado à Marinha dos Estados Unidos ou ao aparato militar, como você apontou. Está em toda parte. Certamente é algo que atinge todo o império. E claro, afeta também muito duramente as pessoas nos Estados Unidos, em todos os níveis. Agora, eu queria trazer isso à tona, porque é outro desdobramento sobre o qual pouca gente está falando. O Irã vai aderir ao novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Isso foi dito ontem pelo presidente do Banco Central do país. Então eu queria ouvir seus comentários sobre o que isso significa, porque o Irã é membro dos BRICS. É claro que suas parcerias, especialmente com a China e a Rússia, se aprofundaram muito e ficaram ainda mais fortes ao longo desta guerra. Então, quais são suas reflexões sobre o que a adesão ao novo Banco de Desenvolvimento significa no quadro mais amplo dessas grandes mudanças que estamos vendo no mundo, especialmente em relação ao Irã? É um sinal muito importante que temos recebido da China aos poucos. A China está avançando com muita clareza, de forma calculada, para desenvolver uma nova ordem financeira para a região, para o mundo. Eles começaram a conceder crédito em yuan, em renminbi, tem os chamados títulos Panda. Há até bancos europeus começando a conceder crédito em moeda chinesa, seja na moeda forte ou na moeda digital. Eles estão tornando o yuan digital muito mais acessível. Na verdade, estão pagando juros sobre ele. Estão migrando para outro sistema offshore, em Hong Kong, pelo qual você pode comprar ouro. Você não precisa comprar ouro físico. Pode comprar warrants de ouro, títulos de garantia de ouro com um valor diretamente vinculado a eles. E pode usar isso como garantia. Para as grandes empresas, você pode usar isso como garantia para compras, para obter crédito no banco. Quero dizer, em outras palavras, é um substituto para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, talvez um mais atraente. Porque enquanto seus títulos do Tesouro americano se desvalorizam, já que o dólar está se desvalorizando, o ouro vem subindo de valor e as pessoas confiam mais nele. Então elas vêm seguindo esse caminho. E agora eles pagam juros. Informaram aos bancos que agora precisam pagar juros sobre contas digitais, como numa conta de poupança nos Estados Unidos. Mas isso é extremamente atraente para quem está se perguntando para onde ir, preocupado com o dólar e sobre onde colocar suas economias.
Então a China vem implementando esse tipo de medida, fazendo movimentações, comprando ouro e criando um mercado de crédito muito mais profundo para as pessoas tomarem empréstimos. Então ficou mais fácil pegar crédito. Como eu disse, bancos europeus agora estão de fato concedendo empréstimos denominados em moeda chinesa. Acho que o Deutsche Bank é um deles. Mas outros, na Hungria e em outros lugares, estão concedendo empréstimos em yuan para empresas que preferem tomar crédito nessa moeda, em vez de em $1 que possivelmente esteja se desvalorizando. Então, quero dizer, está ocorrendo uma grande mudança. E o que você acabou de descrever é realmente simbólico disso. Uma mudança importante. É daí que virá o crédito no futuro, virá da China, e o Irã estará bem posicionado nesse cenário. Lembre-se de que, durante todo esse período, o Irã garantiu que os navios-tanque chineses passassem pelo Estreito de Hormuz carregados e sem impedimentos. Então a China vem recebendo todo o seu petróleo por Hormuz. Acho que esse é um elemento grande e importante. Assim, o Irã poderá obter crédito e, de certa forma, se reconstruir. E como você leu no início, eles ficaram impressionados com o quanto da infraestrutura foi reparada nesse período tão curto. Bem, é disso que se trata. Haverá novo crédito, novas estruturas financeiras, novos meios de pagamento. Os chineses também abriram para todos os BRICS e além o seu sistema M-Bridge, pelo qual os bancos centrais podem compensar desequilíbrios entre si de forma digital, em tempo real e muito rapidamente. Então, esta é uma nova forma de liquidação. Os chineses não estão fazendo isso de maneira abertamente agressiva, tentando sugerir que estão derrubando o sistema financeiro. Como de costume, os chineses são bastante cautelosos e comedidos, então estão fazendo isso pouco a pouco, em vez de anunciar essas coisas publicamente. Grande parte disso quase não aparece na imprensa ocidental. Mas eles estão fazendo isso discretamente, para evitar que as pessoas digam: então foram os chineses que quebraram o sistema financeiro. Não, se o sistema financeiro quebrar no Ocidente, será por causa das nossas próprias decisões em relação a ele, não por causa do que a China fez. Sim, esse é um ponto muito bom. Agora, talvez para encerrar, nesses últimos 5 minutos ou mais que tenho com você, Alistair, talvez você possa comentar o outro lado. Quero dizer, acho que um tema de hoje é que o Irã está numa trajetória muito específica, muito concreta, e que representa uma ruptura enorme com o que tem predominado no mundo, militar e economicamente, há tanto tempo. E aí você tem o outro lado, que basicamente está se agarrando ao que é velho, e isso certamente se reflete no que Bessent disse hoje. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que os Estados Unidos vão aplicar medidas econômicas, abre aspas, que nunca foram vistas contra o Irã, uma combinação de isolamento econômico como o mundo nunca viu antes, e o bloqueio contínuo do Estreito de Hormuz, que impedirá qualquer coisa de entrar ou sair dos portos iranianos. Então, Alistair, o que ele quer dizer com medidas econômicas nunca vistas antes? E isso é só bravata, ou há algo de concreto nisso? Is this all just hot air, or is there something to it? Bem, eu não sei porque, sabe, muito do que tem sido dito sobre quantos, eles continuam dizendo: bom, Hormuz está aberto e 20 milhões de barris saíram nos últimos dias. Bem, tudo isso simplesmente não é verdade. Quero dizer, dá para verificar nos sites de monitoramento de petroleiros. Nós sabemos exatamente quantos, até os que estão com seus transponders. Sabemos quantos estão passando mais ou menos de qualquer forma. Então eu acho, não sei o que há de novo nisso, porque já faz tantos anos que os Estados Unidos buscam todos os meios possíveis para sancionar e estrangular os iranianos. Então não sei qual seria o novo elemento nisso. Mas a consequência, é claro, será um endurecimento por parte do Irã, do bloqueio econômico que impõe aos Estados Unidos e à Europa por meio de Hormuz e do Mar Vermelho. And I wouldn't be surprised
E eu não ficaria surpreso se víssemos uma ação militar mais proativa. Eu ouvi, não tenho nenhuma informação privilegiada, então é só uma especulação minha, mas ouvi iranianos falando sobre a possibilidade de agir contra os navios americanos que estão impondo um bloqueio em Hormuz. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se víssemos alguma ação militar ali. Então podemos ver isso. Acho que o objetivo é que os iranianos continuem enfrentando Trump e Bessent, constrangendo-os continuamente com ações militares, ações econômicas, coisas que os afetem, e aumentando a pressão. Assim, o tempo todo, Trump fica dizendo, tá tudo bem, nós abrimos Hormuz, mas sabe, isso já está acontecendo. Quero dizer, até no New York Times, em Washington e no Wall Street Journal, eles simplesmente riem dessas declarações, porque sabem que isso simplesmente não é verdade. Então acho que esse tipo de pressão vai continuar nesse período. Não sei o que eles têm em mente para a economia deles. E também não acho que China ou Rússia vão permitir que o Irã entre em colapso. Acho que essa é uma coisa que ainda não mencionamos. Mas sei que algumas pessoas acham que China e Rússia estão pressionando o Irã. Eu não acho. Pelo contrário, não é nada disso. Na verdade, eles estão ajudando, e ajudando de várias maneiras sobre as quais não sabemos muito particularmente. Algumas nós conhecemos, mas muitas vezes não sabemos o que eles estão fazendo. Isso é muito importante. Quero dizer, veja o que isso fez pela China. Quero dizer, a China recebeu o exemplo mais claro possível de um bloqueio naval, o que, é claro, vai estar na mente deles quando pensarem em Taiwan. A Rússia já disse, muitos russos importantes já disseram, que precisamos aprender as lições que o Irã tem nos ensinado nesta guerra. Precisamos fazer algumas das mesmas coisas contra o Ocidente. Então acho que isso mudou todo o clima globalmente. Até os chineses, não consigo lembrar exatamente quando foi, talvez você se recorde. Mas quando o ministro das Relações Exteriores foi meio que atacado pelo Rubio, acho que há uns 10 dias, e ele disse, vocês não podem fornecer armas ao Irã. Não devem fazer isso. Quero dizer, foi a troca diplomática mais curta da história, de cerca de 25 minutos. E pelo que entendo, os chineses disseram, cuidem da sua própria vida. Alistair, este foi um ótimo programa. Quero garantir que todo mundo saiba que o Substack do Conflicts Forum está na descrição do vídeo, e as pessoas deveriam lê-lo. Claro, também deveriam se inscrever e acompanhar todos os relatórios mais recentes publicados lá. Pessoal, cliquem no botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa no algoritmo do YouTube. Obrigado a vocês. Desculpe não termos chegado à pergunta aqui, John, mas obrigado pelo seu super chat. E muito obrigado também a Truth, Justice and Peace pelo super chat. Obrigado a todos que assistiram hoje e a todos os moderadores que ajudaram a moderar o chat. Vejo todos vocês ao vivo novamente na semana que vem, mas algumas entrevistas originais serão publicadas nos próximos dias, enquanto tiro uma pequena pausa. Certo, pessoal, se cuidem. Apertem o botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa no algoritmo do YouTube. Alistair, alguma palavra final antes de eu encerrar a transmissão? Não. Bem, acho que você merece uma pausa. É só isso que eu diria. Obrigado, eu agradeço. Certo, Alistair, vamos manter contato. Pessoal, apertem o botão de curtir antes de sair. Confiram o Substack do Conflicts Forum e vejo todos vocês de novo em breve. Tchau, tchau.